Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Segredos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dente escurecido. Esse é um caso que eu já apresentei outras vezes em outras mídias sociais, enfim, em cursos. É um caso de um central escurecido, mas eu gostaria de rever esse caso, mostrando mais detalhes de como nós fizemos essa restauração e principalmente como que essa restauração se comportou nos últimos 6 anos. Então vamos lá falar mais um pouquinho também sobre longevidade, que eu acho que isso é muito importante, tá? Só lembrando, esse dente é um dente escurecido que tem polpa viva. Não é um dente que foi tratado endodonticamente. Ele tem uma condição que se chama metamorfose cálcica da polpa, que deixa o dente escurecido dessa maneira, tá? Mas é um dente de polpa viva, porém escuro. Normalmente, num caso como esse, a gente faz clareamento só nesse dente. A gente dá uma moldeirinha, faz o paciente colocar o agente clareador só nesse dente, faz um buraquinho na moldeira nos dentes vizinhos para que o gel não vá até eles e vai clareando. Uns 2 meses só esse dente todo dia. Clareamento caseiro, gel de 10 ou 15%, porque não vai dar sensibilidade, porque é um dente que tem uma sensibilidade alterada. Mas enfim, nesse caso especificamente, ele não surtiu resultado, tá? Então, se a gente for olhar bem, a paciente, além desse dente escurecido, ela tem algumas discrepâncias, principalmente no nível gengival, principalmente com relação à simetria entre a gengiva do lado esquerdo e a gengiva do lado direito, né? E também a gente poderia, dentro disso, dentro de uma visão mais amplamente restauradora, que não é bem a nossa, poderia até sugerir para o paciente várias facetas, né? Mas é lógico que esse não é o problema dela. O problema dela é um dente só. É só esse dente escurecido. Então o nosso desafio vai ser não só revestir esse dente, ou seja, mascarar esse dente que está escurecido, mas também reproduzir todos os detalhes do outro central da paciente. Então vocês estão vendo aqui o outro central, e no outro central vocês veem várias caracterizações, como, por exemplo, áreas de baixo valor, áreas escuras, manchas brancas, manchas castanhas, trincas. Então, para que a gente possa fazer um trabalho correto, é importante que a gente faça o mapeamento da melhor maneira possível. Essa imagem que vocês estão vendo aí, por exemplo, é uma imagem que foi tirada com um filtro polarizador na máquina fotográfica, que também tira toda a luz espectral, fazendo com que você consiga ver melhor os detalhes. Né? A outra maneira seria aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui, olha, quer ver, olha, aqui é onde você pega a fotografia, diminui o brilho e aumenta o contraste. Você também consegue visualizar melhor os detalhes, tá? Então, o que a gente faz para poder mapear e nos guiar durante o processo de restauração desse dente, tá? Seria pegar a foto, inverter e fazer um desenho e imprimir essas folhas, deixando ali do lado para que enquanto a gente faça a nossa restauração, nós estejamos vendo qual é o nosso objetivo, porque na hora que você está trabalhando, muitas vezes o outro dente já está ressecado, ele fica um pouco mais opaco e a gente acaba não visualizando esses detalhes. Então eu deixo ali no meu desenho exatamente todas as caracterizações que vão precisar ser realizadas, como vocês estão vendo aí. Tá joia? Então vamos lá. Esse caso, especificamente, a paciente tinha uma mancha, um manchamento, né, no fechamento de diastema que ela tinha. A gente trocou a resina que fechava o diastema do central direito, fizemos a troca também do esquerdo antes de fazer a restauração final, tá? Então aqui está as duas resinas do fechamento de diastema já substituídas, tá? Do central direito e do central esquerdo, e vocês podem observar que os dois centrais estão exatamente no mesmo nível. Então não tem como a gente não fazer um preparo aí. Eu não tenho como somente acrescentar resina sobre a superfície desse dente. Não dá. Aí você fala assim, mas vamos acrescentar nos dois. É muito difícil, porque os substratos são diferentes. Então, a gente cobrir todos os dentes pela nossa dificuldade de realizar a restauração num único elemento não seria, na minha opinião, a nossa melhor conduta. Tá? Mas nesse caso aqui especificamente, nós vamos ter de fazer sim um preparo, tá? Um preparo assim como aquele que é feito
Quando do procedimento das facetas cerâmicas, né? Quando nós vamos realizar uma faceta cerâmica, nós temos que fazer um desgaste, né? Que é variável dependendo da espessura da faceta que nós vamos realizar, né? No caso das facetas cerâmicas, mas aqui é o mesmo princípio. Nós vamos ter de fazer um preparo. Nesse caso aqui, nós estamos usando essa broca, que é aquela broca que nós utilizamos para fazer o preparo nas facetas cerâmicas. É uma roda diamantada que ela tem um detalhe, ela tem um... Deixa eu ver se eu consigo parar aqui numa imagem melhor. Olha aqui, ó. Aqui. Vocês vão ver que da haste até a superfície diamantada dessa roda, da haste até a superfície, essa rodinha aqui especificamente, ela tem 0,5 milímetros. Então, quando eu passo essa roda na superfície vestibular do dente, eu faço um sulco de 0,5 milímetros. É lógico que esse sulco vai ser feito em 3 planos: plano cervical, plano médio e plano incisal, tá? A gente vai acompanhar a curvatura da face vestibular desse dente. Então, essa roda, ela vai me permitir uma espessura calibrada de 0,5 milímetros. É lógico que depois nós vamos ter de marcar o fundo desse desgaste que foi realizado, para que depois, com uma outra ponta diamantada, aí uma ponta diamantada longa, tronco cônica longa, nós vamos fazer o desgaste até atingirmos esse ponto mais profundo, que seria 0,5 milímetros. É óbvio que a hora que a gente começar a desgastar e encostar lá, vai dar mais de 0,5 milímetros, vai dar um 0,8 mais ou menos, a hora que a gente finalizar. Mas pelo menos já nos dá uma ideia, tá? E a pergunta seria, né, quanto de desgaste a gente precisa fazer? Existe um trabalho do Marcelo Calamita, do Christian Coachman, desculpa, que fala que para as facetas cerâmicas, a cada tonalidade de cor que você vai alterar, você precisa de 0,3 milímetros. Por exemplo, você vai alterar uma cor com faceta cerâmica de 0,2, uma cor, desculpa, de A2 para A1, você precisaria de 0,3 milímetros. Se você vai mudar a cor, por exemplo, de A3 para A1, você precisaria de 0,6 milímetros e assim sucessivamente, tá? Então, nesse caso aqui, especificamente, a cor que nós vamos atingir é A1, a cor do dente da paciente é um A3,5, quase A4, então nós vamos precisar de quase 1 milímetro de espessura nesse caso aí, né? Então nós vamos tentando fazer o desgaste de forma que a gente consiga preservar ao máximo o esmalte da paciente. É lógico que em algumas áreas aí já está até aparecendo um pouquinho da dentina, como ali na distal. A gente sabe que na cervical vai aparecer dentina também, não tem jeito, né? Ou a gente faz isso ou a gente não faz nada, tá certo? Porque a gente não consegue não preparar esse dente. Mas é lógico que ao preparar, nós vamos ter em mente sempre esse desafio. O quanto que eu preparo e o quanto que eu preservo. Mas ainda assim, criando um espaço suficiente para que eu possa fazer a minha restauração de maneira adequada. E essa restauração, só lembrando, não é só mascarar o substrato. É mascarar o substrato e criar todos aqueles detalhes, todas aquelas caracterizações que o outro central também tem. Outra coisa importante, quando você prepara e remove o esmalte, o que acontece? A dentina se sobressai e a dentina é que está escurecida, não é o esmalte. Então vai ficar mais escuro ainda o dente. Olha aí, nós estamos usando com muito cuidado, sempre usando a magnificação para tentar fazer esse preparo da maneira mais conservadora possível, sem ferir a gengiva da paciente, tá? É isso que nós estamos tentando fazer, tá bom? E tentando sempre levar o preparo dentro do espaço interproximal para que, numa vista lateral, depois de restaurado esse dente, a gente não veja a interface entre o dente e a resina, tá? Então tá aí, ó, estamos finalizando o preparo. Finalizando o preparo, tem uma hora aí que a gente tem que pegar o espelho, olhar por incisal, ver como é que está a espessura desse preparo. Se a gente ainda tiver espessura suficiente de esmalte na incisal, a gente prepara mais um pouquinho, tá? Porque é a região onde nós vamos ter mais caracterizações. Olha aí, ó. Na incisal, a gente percebe que ainda tem bastante esmalte. Então eu ainda vou preparar mais um pouco, preservando o esmalte naquela região, tá? Então ali eu preparo mais um pouquinho,
e vou checando, e vou checando, até finalizar completamente, tá certo? Então aqui eu vou adiantar um pouco, tá? Tá aqui, olha, o caso finalizado, olhando ali por incisão, e aqui está o dente preparado. A gente percebe que existe um tanto de dentina que foi exposta. É muito difícil num caso como esse a gente não expor dentina. Então, mais ou menos, o que nós expusemos de dentina é isso que vocês estão vendo aí, nesse desenho que eu fiz sobre a foto, tá? O restante tudo ainda é esmalte. Então, eu acho que a gente ainda foi bastante feliz conseguindo preservar, pelo menos ao redor de toda a restauração, estrutura em esmalte que vai nos permitir uma adesão melhor e mais longeva, tá? Agora nós vamos fazer a nossa restauração. Nós poderíamos fazer a restauração desse dente com isolamento absoluto ou com isolamento relativo. Não sei se vocês se lembram, mas na imagem inicial a gente via que a gengiva desse incisivo central esquerdo estava mais alta do que o da direita. Para eu isolar, eu ia precisar de um grampo 212 recortado, um B4, enfim, algum grampo que me afastasse um pouco mais dessa gengiva. Então eu optei por usar um isolamento relativo, uma vez que a paciente tem uma gengiva saudável, tá? Eu coloquei um fio para poder controlar um pouco os fluidos que estão no suco gengival, mas eu estou com isolamento absoluto ali do lado. Se eu ver, e o fato da gente trabalhar com magnificação nos ajuda muito nisso, quando estamos trabalhando com isolamento relativo, se eu ver que começou a sangrar, que começou a contaminar minha superfície onde foi aplicado o adesivo, onde eu estou colocando a minha restauração, na hora eu paro tudo, coloco isolamento absoluto e aí eu continuo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, obviamente, nós vamos fazer o condicionamento ácido total, esmalte e dentina, tá? Aí nós vamos lavar bem essa superfície, observar bem se não está sangrando essa gengiva, se a gengiva não está com exudato, tá? Aí nós vamos aplicar o adesivo, nesse caso usamos o adesivo universal da 3M, evaporamos o solvente e agora nós vamos aplicar o Empress Direct Opaque. A gente coloca ele de uma maneira assim bem chapiscada, ele não é uma camada homogênea, tá? Ele vai ficar bem espalhado, heterogeneamente, para poder fazer com que o reflexo da luz nesse substrato seja bem não homogêneo, fazendo com que nós tenhamos uma naturalidade maior. Se a gente fizesse uma camada branca, opaca, o dente ia ficar muito artificial, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou colocar uma camada de resina de dentina num tom um pouquinho mais escuro que o A1 que eu estou procurando, né? Na verdade, a dentina, de uma maneira geral, como ela é mais opaca, a resina de dentina, como ela é mais opaca, normalmente a gente usa um tom um pouco mais escuro do que aquele que a gente vai obter na restauração final. Então, a nossa restauração vai ser A1, tá? Porque o dente da paciente é A1. Então, nós vamos usar uma dentina A2. Só que aí na cervical eu poderia usar ainda uma dentina A3. E é isso que eu estou fazendo. Na cervical eu vou colocar uma dentina A3, tá? Vou polimerizá-la, vou colocar com muito cuidado, espalhando bem. E depois de polimerizada eu vou colocar uma A2 no restante, cobrindo totalmente a face vestibular. Aí eu não vou me preocupar muito aqui com a espessura, mas depois que eu colocar toda a camada em toda a face vestibular, eu vou checar por oclusal para ver se eu tenho a espessura suficiente para as minhas camadas de esmalte, tá? Aí eu estou colocando uma tira matriz para ajudar a dentina a entrar quase que no espaço interproximal ali, tá vendo? Quase que no espaço interproximal. Então estamos aí colocando a dentina do lado direito, do lado esquerdo. Depois eu vou verificar se a espessura está adequada e vocês vão ver que não estava, tá? Eu coloquei muita dentina, não tem importância. O que eu faço daí? Eu tiro com uma broquinha, tá? Eu tiro com uma broca. Depois eu posso, olha aí, ó, tá vendo? Eu vi que eu pus muito, não tem importância. Eu vou homogeneizar essa camada, deixo ela bem lisinha, tá só em dentina, eu lavo bem, seco, aplico o adesivo novamente, tá? Aplico o adesivo novamente, evaporo bem o solvente, seco bem e continuo a minha restauração. Eu vou continuá-la fazendo o seguinte,
eu vou fazer a moldura mesial e a moldura distal dessa restauração. Então eu vou fazer a face mesial já com a resina que nós vamos utilizar na última camada, que é a Renamel A1, tá? Então eu já estou fazendo a mesial na Renamel A1, como vocês estão vendo aí. Eu vou sempre utilizando uma tira de poliéster tracionando de vestibular para palatina para dar o contorno adequado, removendo os excessos ali. Então eu vou fazer a mesial, depois eu vou fazer a distal, tá certo? Aí eu vou fazer a cervical e depois eu vou colocar todas, agora olha, tá vendo? Eu estou fazendo a cervical um pouquinho mais escura, também A2, tá? A2. Vocês lembram que a dentina eu pus A3 na cervical, agora o esmalte eu vou colocar A2. Tá? Polimerizo e agora eu vou colocar a minha camada de esmalte A1. Essa camada de esmalte A1 é sobre ela que eu vou fazer as minhas caracterizações. Tá? Então eu estou removendo os excessos, estou vendo se não tem muito excesso, tá? Eu vou sempre checando. Se tem excesso demais, se sem querer, hoje em dia eu procuro, normalmente eu procuro colocar a quantidade ideal, mas se passar um pouquinho da quantidade ideal, não tem importância. Eu pego a minha broca e removo. Vocês estão vendo que eu não estou removendo por igual agora. Eu estou removendo, quer ver, olha, eu estou removendo, eu vou voltar aqui, fazendo com que as áreas que eram mais escuras, as áreas que eram mais cinzas, mais azuladas, na minha face vestibular, do outro dente que eu estou tentando replicar aqui, eu vou fazendo espaços mais profundos, tá? Olha lá, ó, ali é um espaço mais profundo, na mesial também, tá vendo? Aí agora sim, antes de eu colocar o adesivo, eu vou condicionar e limpar a resina. Condicionar por quê? Porque pode ser que na ponta incisal ali, um pouquinho de esmalte tenha sido tocado. Então eu vou passar o ácido fosfórico, tá certo? Passar o ácido fosfórico, mas aí eu passo na face inteira. Porque na resina não vai condicionar o ácido fosfórico, mas limpa a superfície da resina. Agora eu ponho o adesivo, tá? Evaporo bem o solvente e continuo. Não preciso polimerizar o adesivo, tá? Agora eu não preciso mais. Então eu vou colocar um pouco do corante azul nas áreas de baixo valor. Depois eu vou colocar um pouquinho do corante branco, aonde eu tenho as manchas brancas. Esse dente tinha uma faixa esbranquiçada bem no meio dele, tá? Então eu vou reproduzindo isso, polimerizo, tá? Polimerizo, coloco mais um pouquinho do A1, tá? E agora eu vou fazer esse A1 como se fosse uma, vamos dizer assim, uma dentina. Eu vou fazer uns mamelos, eu vou fazer, se vocês perceberem bem, o outro dente, ele tem uma trinca na distal, eu vou reproduzir essa trinca sobre esse esmalte, tá vendo? Ó, áreas de baixo valor, aonde eu coloquei aquele corante mais azul, tá? Outras regiões onde eu quero que fique um pouquinho mais cinza. Então eu vou trabalhando esse esmalte cromático, esse esmalte A1, como se fosse uma dentina, tá? Olha lá, como se fosse uma dentina. Agora eu pego uma tira de poliéster, faço como se fosse um corte nessa resina para fazer essa, não sei se está dando para vocês verem aqui a seta, mas como se fosse essa trinca que existe na distal do outro central, tá? Então nós vamos tentar reproduzi-la. Então eu faço isso, polimerizo essa resina, depois eu pego um pouquinho do corante branco e coloco no fundo daquele corte que eu fiz. Eu ponho o corante e eu tiro o corante, tá? É para ficar um cheiro dele, só quase nada. Polimerizo e agora para finalizar eu vou usar um esmalte acromático, tá? O Incisal Light da Renamel Microfil, tá bom? Então a última camada é toda Renamel Microfil. A2 na cervical, A1 no terço médio e embaixo do terço incisal, onde eu tenho a Incisal Light, o Light Incisor, tá? Incisor Light, desculpa, tá? Agora que eu terminei, eu vou polimerizar e vou fazer o acabamento, o polimento, tá certo? Nessa altura do campeonato, apesar do isolamento relativo, os outros dentes já estão bem ressecados mesmo. Então, é difícil a gente saber, nesse momento, se realmente ficou bom ou não. Então, a gente já avisa o paciente, olha, não sei se a gente vai precisar fazer um retoque. Então, esse paciente já vai estar marcado dali a 3 dias. Assim é do jeito que terminou.
Parece que ficou bom, mas às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. Então eu sempre marco o paciente 3 dias depois, tá? E aqui, quando o paciente retorna, olha lá, ó, tá tudo em ordem. Evidentemente que ficou, algumas coisas ficaram um pouquinho exageradas, né? A trinca ficou um pouquinho exagerada, algumas áreas de baixo valor ficaram bem exageradas, mas eu não mexeria, como eu não mexi, tá? Porque a chance da gente errar a partir daqui é maior do que a gente fazer qualquer coisa que possa melhorar, tá? Então tá aqui, ó, os materiais que nós utilizamos, né? A dentina que eu usei foi da Empress Direct, dentina A1, dentina A2, né? Os efeitos, eu usei o Empress Color Opaque, o azul misturado com lavanda, tá? Eu misturei os dois, mas poderia ser só o azul, poderia ser só a lavanda, e o branco, tá? O white. E depois eu usei o Renamel, A2 na cervical, A1 na maior parte da face vestibular e o incisal light no terço incisal, tá joia? Então olha aqui, ó, o antes e o depois da paciente. Tá legal? Antes e depois. É lógico que agora a paciente olha assim e fala assim, puxa vida, realmente a gengiva de um lado está bem maior que a outra, né? Só que se eu for só fazer uma gengivectomia para deixar as duas no mesmo nível, eu vou expor dentina radicular do lateral direito e do canino direito, tá? E eu não quero isso, porque são 2 dentes íntegros. Eu não quero ter de fazer uma restauração naquela região. Eu poderia fazer um enxerto conjuntivo no lateral esquerdo e no canino esquerdo, mas a paciente não quer fazer enxerto. Então a única coisa que eu fiz foi assim, dentro dos limites do sulco, tá? Dentro do limite periodontal dos dentes, no que a paciente me apresentava, eu fiz um recontorno gengival utilizando o laser de diodo, tá? Então, dentro do limite biológico que essa situação específica me disponibiliza, eu fiz essa pequena gengivectomia que vocês estão vendo aí, tá? Só isso, só isso. É lógico que não vai ficar exatamente no mesmo nível que o outro dente, mas vocês vão ver aqui, olha, chegou bem próximo, né? Não está exatamente igual, mas a paciente ficou bastante satisfeita. Resumindo a história, nós conseguimos restaurar apenas um dente, quer dizer, o incisivo central esquerdo e o fechamento diastema do incisivo central direito. Só isso. Todos os outros dentes da paciente estão intactos, tá? Olha aqui, ó. O antes e o depois da gengivectomia. E agora, o mais interessante é como é que está esse caso depois de 6 anos. Nunca vai estar igual quando a gente terminou. Nunca, 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 nunca. O paciente fez um pequeno clareamento nos dentes superiores, né? Inadvertidamente, mas enfim, ficou um pouquinho diferente. A restauração parece um pouco mais escura, mas a paciente nem percebe isso. Para ela, está tudo ótimo e para a gente, com certeza, também. É aquela história. A gente mostra, se eu tivesse parado antes, ia falar, nossa, ficou super bom e tal. Não vai ficar daquele jeito. Geralmente, no período de 5 anos, alguma coisa muda, o que não quer dizer que a gente tenha que já substituir, já fazer alguma coisa, já fazer alguma troca. Não, ainda está bom. Né? Teve um pequeno desgaste na mesial, até do incisivo central direito, deixa quieto. A paciente está satisfeita. Quanto menos a gente mexer, melhor e mais tempo vai durar a restauração, tá? Então, olha aqui, ó, o antes, o depois e o depois de 6 anos. Tá certo? Então, se a gente for pensar bem, né, é uma das restaurações mais complexas que a gente consegue fazer. São muitas camadas, né? Tem gente que fala assim, ah não, prepara e manda para o protético, ele te manda uma faceta. Não vai ficar igual. É muito difícil ficar igual ao outro dente. Uma faceta só. Mesmo que você faça 2, a não ser que elas sejam muito opacas, porque um dente tem um substrato ideal, o outro tem um substrato escurecido. Então, se você fizer uma faceta cerâmica num dente só, é muito difícil na hora de fazer a cimentação você acertar a cor do dente vizinho. E se não acertar, depois de cimentado, você vai ter que trocar tudo de novo. Vai ter que começar do zero. A resina não. Se não ficar legal, você consegue ainda fazer alguns ajustes. Remove a última camada, faz alguns acertozinhos, é mais fácil, tá? Então, realmente, é complexo? É. Mas esse caso especificamente, eu ainda acho que é a melhor opção que a gente tem para o paciente. Daria para simplificar? Talvez, não nesse caso, mas em outros casos sim. Mas isso aí é papo para uma próxima vez. Valeu? Obrigado por ter assistido. Forte abraço, até a próxima.